uma técnica empregada em Mato Grosso do Sul, tem obtido muito sucesso na recuperação de pastagens. Na verdade, são duas técnicas que serão abordadas na nossa entrevista a partir de agora. Uma delas é mais conhecida, que é o consórcio de milho com forrageiras, milho com braquiária, por exemplo. E a outra que não é tão conhecida, mas já se mostrou importante, é a integração de forrageiras com a cultura do amendoim. Essas técnicas são usadas pela empresa Integra Soluções Agropecuárias e em parceria com a Fazenda São Germano do Grupo Sestini, em Cacilândia. Cacilândia é um município localizado na região leste de Mato Grosso do Sul, a cerca de 430 quilômetros de Campo Grande. E nós convidamos o diretor da empresa, o Rafael Leite, para falar dessas duas técnicas, já está aqui conosco, e o João Pedro, que foi o autor dessa pauta, né, que fez o convite para o Rafael, participa também dessa conversa. Tudo bem, Rafael? Muito obrigado, viu, pela presença. Eu que agradeço pela oportunidade, é uma satisfação muito grande estar aqui e poder falar um pouquinho da nossa experiência que a gente está tendo no campo. Legal. Antes, João Pedro, de nós começarmos, você principalmente, a perguntar para o Rafael, eu vou exibir imagens, são fotos tiradas, e você, por favor, se puder ir narrando em cima dessas imagens, depois nós começamos a questionar, a fazer perguntas sobre essas tecnologias. Vamos colocar então, por favor. Então, João, essas primeiras imagens são da região de Cacilândia, uma área da Fazenda São Germano, do Grupo Sestini, onde a gente está trabalhando em área de abertura a cultura do amendoim, né? Aqui já são imagens onde a gente mostra a milho com braquiária, que a gente também faz nas regiões dos Chapadões, toda aquela região lá, e também muito na região norte do estado, sentido 163, a região de Rio Verde, de Mato Grosso do Sul. A gente tem trabalhado bastante essa situação de milho com braquiária nas áreas de abertura, e agora nessa primeira safra, agora a entrada do amendoim. Não é um consórcio amendoim com braquiária, mas sim um amendoim e depois a entrada da braquiária e a formação do pasto para o gato. Essas imagens são de agora? São de agora, são dos últimos 15 dias. O amendoim está crescendo, então? Está crescendo, está em fase de desenvolvimento. Nunca tinha sido plantado? Não, essa área acabou de ser preparada final de novembro, né? E já entrou com o plantio de amendoim de imediato. E os resultados com o amendoim? O que você pode dizer? Olha, nós estamos muito satisfeitos com o que a gente tem encontrado no campo de resultado. Lógico que é muito cedo ainda para a gente ver, mas a gente já sabe, já tem conhecimento de que a cultura do amendoim é muito mais rústica comparado com a própria soja, que é o que todo mundo costuma trabalhar nessas situações. Então, os ganhos nessas áreas têm sido exorbitantes quando comparado ao amendoim com soja. Muito bem. Quando você pega uma área de pastagem degradada, você faz um trabalho no sentido de correção, tanto de acidez como de colocar nutrientes, fósforo, potássio, etc.? Com certeza, João Pedro. Eu acho que o princípio do processo é o mesmo, né? Quando a gente fala tanto para trabalhar com amendoim ou trabalhar com milho e braquiária, o princípio é o mesmo. A gente trabalha perfil de solo. O que é o nosso conceito de perfil de solo? É incorporar calcário, incorporar fosfato, incorporar nutrientes nesse solo em profundidade, né? A gente trabalha aí na maioria das vezes com profundidade com grade de 36, 40 polegadas. Nós trabalhamos com um sistema de utilização do Ikeda, que é muitos conhecem também como mata-broto, né? Que corta essa brotação que tem nessas áreas degradadas lá embaixo, e depois a grade 36 ou a grade 40 polegadas consegue incorporar melhor o calcário no sistema e acabar com o grande problema que é a brotação que vem nessas áreas. Dessas áreas que depois que você plantar, esse ano atrasou um pouco porque choveu muito no período inicial da lavoura. Uhum. Você vai entrar com pastagem agora, depois da colheita do amendoim, daqui a uns 30, 40 dias? Nessa caso específico da Fazenda São Germano, a previsão de colheita é início de abril, né? Finalizamos a colheita do amendoim, nós vamos semear a braquiária. Nessa situação, para esse produtor, ele tem irrigação, o seu
do grupo Sechine, lá de Cacilândia. Então, vai molhar essas áreas se a gente não tiver chuva e assim a gente vai fazer a formação da pastagem. Num ano normal, de ciclo normal do processo produtivo do amendoim, a cultura entra antes. O preparo do solo ele é concluído talvez até setembro, início de outubro, e aí sim a gente entra com o plantio do amendoim em meados de outubro, para a colheita se finalizar dentro do mês de fevereiro, início de março, que a gente ainda tem chuvas para formação da própria pastagem para o gado. Agora, vocês já fazem a integração do milho com as braquiárias já há algum tempo, já tem dado resultado positivo, e de repente vocês, eu falo de repente, mas eu sei que tem muito planejamento, vocês passam a usar um outro tipo de integração, que é o amendoim. Por que a mudança do milho para o amendoim? Foi uma alternativa? E a outra pergunta que eu faço é, para quem vocês vendem esse amendoim depois de colhido? Perfeito. Na verdade, assim, não é que é uma alternativa, saiu o milho, entrou o amendoim. Não, depende muito da situação de cada produtor, de cada situação de cada cliente. A região de Cacilândia, por si só, tem tido um crescimento muito grande do plantio do amendoim. Então, querendo ou não, o próprio mercado nos força a fazer esse processo. Então, a gente vem estudando a cultura há alguns anos, né, dentro desse processo, e vimos que tem a possibilidade de se plantar isso com lucratividade lá no final e ajudar esse processo de recuperação da pastagem. Isso é o principal. Então, se nós temos aptidão para o amendoim, o milho está um cenário talvez um pouquinho pior financeiramente comparando as duas culturas. Então, por isso da entrada do amendoim nessa região. Nós estamos num polo onde a gente tem conseguido, respondendo a sua segunda pergunta, encaminhar o nosso amendoim para a região de Iturama, Minas Gerais. Tem uma empresa parceira, no nosso caso desses clientes, em que a gente fez um contrato já antes de plantar o amendoim, com a garantia de compra e de um preço mínimo desse produto, desse amendoim em casca. Isso facilita e garante que a gente vai ter mercado para esse amendoim, que talvez hoje seria a minha maior preocupação. Nós temos o Mato Grosso do Sul, dobrou de área do ano da safra passada para essa área de amendoim. Então isso é uma preocupação, será que nós temos mercado para tudo isso ou não? Então, por isso que a gente tem trabalhado e com segurança nesse sentido, já temos uma parceira que hoje compra todo esse amendoim produzido na região, que é o pessoal da MGV lá de Iturama, Minas Gerais. Esse amendoim, depois do amendoim, você vai colocar a braquiária. A tendência dessa braquiária é permanecer no processo ou vocês vão botar no próximo verão uma outra cultura, talvez soja? O processo de recuperação, ele não se resolve, do meu ponto de vista, numa única ação, João Pedro. Então, o que a gente costuma fazer é trabalhar no mínimo 2 a 3 safras de culturas anuais para depois a gente devolver essa pastagem estabelecida para a pecuária, que fica mais 2 ou 3 anos, que depois facilita a volta de novo da cultura anual. Então, neste caso, vamos colher o amendoim, plantar a braquiária, vai ser, dependendo da formação disso, mas comumente acontece o pastejo disso de inverno, que vai acontecer nos meses de julho, agosto, setembro. Lá em outubro nós vamos tirar o gado e vamos dessecar, provavelmente entra a soja ou até mesmo amendoim novamente. Pode acontecer de voltar amendoim. A gente tem trabalhado, né, da situação aí de até 2 safras de amendoim, certo? Seguidas, não mais do que isso. Não, e outra coisa, você tem uma renda a curto prazo, porque o pecuarista, se for recuperar e plantar braquiária, ele teria um maior tempo para poder repor aquele investimento que ele fez. No caso no caso do milho, você já planta o milho na época normal dele, sei lá, outubro, novembro, já vai braquiária junto. Esse milho vocês vão usar ele para confinamento, né? A grande maioria dos nossos clientes que tem trabalhado com milho verão nesse processo de abertura, ele agrega valor dentro da própria fazenda, né? Temos uma situação da Fazenda Giruá, do grupo Eros Felipe, lá em Rio Verde, por exemplo, em que a gente conseguiu aumentar nos últimos 3 anos 40% a produção de gado da fazenda. Conseguimos abater mais animais. E nessa safra já está rodando o ano inteiro o confinamento, porque a gente consegue ter milho disponível dentro da fazenda o ano todo, que era uma dificuldade a compra do milho agora em março, abril.
Como a gente está abrindo a área, preparando, produzindo milho verão, então a gente tem um milho dentro da própria fazenda, agregando o sistema produtivo dentro da própria fazenda. E nós mostramos aqui, tempos atrás, alguns meses atrás, a imagem dessa área. Acho que em pleno junho, julho, tinha um pasto verde bonito e tinha a novilhada boa lá em cima pastando. Então, você até comentou que uma área de quantos hectares já tinha, se colocaram lá? Nós colocamos, né, aí no início das chuvas, né, numa área de 78 hectares, nós colocamos 550 novilhas que ficaram pastejando por mais de 35 dias. Se não me falha a memória, o ganho médio diário foi em torno de 850 gramas. Puxa vida. No caso dessa área de amendoim, qual o tamanho dessa área e qual é... Essa imagem até que nós estamos mostrando é uma outra atividade que é milho com que braquiária. é o consórcio de milho com braquiária. Eu vou pedir para a gente ficar só nas primeiras fotos, que aí sim nós teremos a cultura do amendoim. Qual que é o planejamento? Vocês vão colher o amendoim em abril, plantar a braquiária ou uma outra forrageira, e quantas cabeças, qual vai ser a lotação esperada? Isso ainda é novidade para nós nesse sistema, tá? Mas geralmente a gente começa um trabalho ali com 4 As por hectare, e aí vai depender de chuvas e tudo mais. No processo irrigado, isso facilita a gente manter essa lotação, mas geralmente entra 4 a 5 As, e aí no final do ciclo a gente vai diminuindo em função da oferta de forragem no negócio. A irrigação entra quando? Ou é uma opção? É uma opção, né? Nós temos, neste caso da Fazenda São Germano, ela é irrigada, onde está essa situação do amendoim. Por que a irrigação vai ser importante? O amendoim é que é irrigado ou o pasto que você vai plantar? O pasto que vai ser irrigado, né? Ela está embaixo dos pivôs, mas até então não foi utilizado, né? Esse ano está chovendo muito bem na região. Mas, se porventura precisar lá em abril, a gente vai estar usando os pivôs também para o amendoim, né? E é um solo bem arenoso, pelo jeito, né? Sim. A média dessa fazenda aí trabalha na casa dos 15% de argila. 15% de argila. Ou seja, não tem essa questão hoje não tem mais terreno que não seja possível ser bem usado com tecnologia, né? Com certeza, com certeza. E a região em si, a região de Cacilândia é uma região de franca expansão para isso, né? Cacilândia, Paranaíba, Aparecida do Taboado, a gente tem áreas de amendoim lá em Aparecida do Taboado também, onde são áreas que estavam degradadas, algum processo de degradação, e que vai encaixar muito bem essa cultura, com certeza. João Pedro. Nós temos aqui só no Mato Grosso do Sul, nós falamos em 8 milhões de hectares de pastagem degradada, ou seja, áreas que já foram mexidas pelo homem, já foram antropizadas, mas só que são áreas que foram formadas nas décadas de 70, década de 80. Na época, eles colocaram uma adubação para arroz, eles plantavam junto com arroz, no arroz plantava o arroz e botava a semente de braquiária junto. Só que o que eles colocaram de adubo, ao longo desse tempo, acabou. Então, quando você traz essas áreas para a produção, você coloca os nutrientes todos, fósforo, potássio, e você cria um ambiente extremamente favorável para a forrageira, né? Com certeza. Eu acho que o grande ganho tecnológico que a gente tem dentro desse processo é que a gente está tratando de uma pecuária como se fosse uma agricultura, né? Extremamente adubada, corrigida. A gente tem utilizado nas nossas recomendações muitas fontes naturais, de produtos que vão reativar micro-organismos no solo. Por exemplo, o fosfato natural, os silicatos de potássio também a gente posiciona nas nossas recomendações, que ajudam nesse processo de recuperação ao longo dos anos, né? O desembolso, do meu ponto de vista hoje, para a gente fazer tudo isso numa vez só é muito caro. Então, quando a gente coloca um produto que tem essa eficácia ao longo dos anos, com certeza vai estar contribuindo para esse processo, né? Dá para fazer um planejamento? Vamos pegar como uma propriedade onde o pasto está degradado ou em degradação. Os próximos 10 anos, para esse produtor que vai iniciar esse processo, não tudo de uma vez, como você falou, que é mais caro, o que seria esse planejamento nos próximos 10 anos? Quais seriam as etapas? Eu acho que primeiro é dividir a fazenda dele em escalas, né? Dependendo do tamanho, o que ele quer fazer.
Hoje, a grande dificuldade que eu enxergo dentro de uma fazenda de pecuária somente é operacional. É mão de obra e ter maquinários para se conseguir intensificar uma agricultura junto do processo produtivo. Então, tem se caminhado muito por uma linha de terceirização desses serviços, né? Inclusive, nós temos um braço dentro da empresa que a gente consegue entregar para o pecuarista o processo dele pronto, desde o preparo de solo, plantio, pulverizações até a colheita. Então, isso tem crescido muito do meu ponto de vista e talvez será um caminho que vai acelerar esse processo dentro das fazendas. Então, desde desse planejamento, né, de como que ele vai ser, se ele vai comprar a máquina, se ele vai terceirizar, de quanto de área que ele vai abrir, isso é importante. E talvez uma recomendação assim que eu faria, não adianta a gente querer começar dentro de uma fazenda numa área muito grande, porque pode, mesmo com toda a experiência de uma equipe de fora, dá muito problema ainda. Então tem que começar pequeno, sei lá, uma área mínima aí que eu julgo na casa dos seus 300 hectares, né? Alguns produtores optam por menos para fazer, sem problema nenhum, mas um módulo nesse sentido. Seria viável, então, 300 hectares já nessa começa casa. por aí. Exatamente. Não, e outra coisa também, né? Quando você faz uma pastagem boa dessa, você é ligado. Nem sempre o cara vai... Então tem que ser, simultaneamente, vai ter que crescer o rebanho para poder aproveitar melhor essa pastagem. Nós temos alguns casos, por exemplo, para concluir nessa linha de raciocínio de algumas fazendas, de duas fazendas, por exemplo, a Fazenda Giruá e a Fazenda Rincão Bonito lá em Rio Verde, e que a preocupação agora nesse momento, eles já estão comprando bezerro, porque a gente vai colher, nós temos certeza que vamos colher um milho com a braquiária fenomenal, esse ano está chovendo muito bem, daqui 45 dias a gente tem uma pastagem de excelente qualidade, para a gente conseguir trabalhar muitos animais em cima. Então, a gente está falando de uma propriedade de 800 hectares, nós vamos precisar de 3, 4 mil cabeças para conseguir bater esse pasto. É um processo simultâneo, né? Você tem que estar pensando, olhando para frente, né? Por isso que eu perguntei dos próximos 10 anos. Você põe hoje o amendoim num pasto degradado, faz a correção, etc. Depois, braquiária, colhe o amendoim em abril, joga o gado até setembro, outubro, aí desseca o pasto, porque o gado, pela quantidade que você falou, não vai conseguir comer tudo. Tem que dessecar o pasto para colocar novamente ou o amendoim ou a soja. E depois, vamos pensar em 10 anos, quais seriam as etapas? Nesse processo de 10 anos, a gente tem um entendimento seguinte, então 3 anos no mínimo, digamos assim, como a agricultura dentro do processo. Depois, no 4º ano, do meu ponto de vista, a gente já pode parar essas áreas e deixar ela intensiva na pecuária por mais 2 anos, 2 ou 3 anos, a gente não teria um processo de degradação nessa pecuária. Por que eu falo que não teríamos? Porque nessa situação, com 2 anos só de pecuária, a gente vem, desseca essa área e entra plantando a cultura anual de novo lá no 6º ano. Para a gente não precisar fazer todo esse processo de recuperação, de revirar esse solo, de incorporar calcário em profundidade de novo, porque a gente já fez isso. Então, esse manejo é importante a gente ter. Então, a gente tem prezado muito nisso. 3 anos de agricultura com a integração, depois pode ficar 2 até 3 anos com a pecuária, depois é importante que volte a agricultura dentro do processo, porque senão eu já vou ter uma queda drástica na minha lotação dos animais dentro dessa área. Você não pode ter o coração regulando as ações, né? Porque às vezes você diz assim, não, minha tradição é pecuária, eu não posso abrir mão da pecuária para botar o grão. Você tem que pensar de uma maneira diferente. E talvez hoje eu brinco com os meus clientes, com os gerentes das fazendas, que a grande briga, na verdade, nossa é o seguinte, é a hora de tirar o gado. Nós temos um time para tirar esse gado de cima dessa braquiária, para que a gente possa efetivamente dar espaço para ela crescer um pouco, que a gente possa dessecar ela e aí sim entrar com a cultura anual. Essa talvez seja um grande gargalo e uma grande dificuldade que a gente tem, porque muitas das situações é uma briga de foice, né? Comumente falado, que muitas das pessoas falam, não, tá muito bom de pasto, segura. Em 100 anos de pecuária, você vai mexer... Exatamente. Complicado. Eu tenho alguns clientes ainda que citam, olha, eu gosto da pecuária, mas a agricultura é fundamental para eu ter uma pecuária boa. Então, essa visão do pecuarista tem mudado.
os novos pecuaristas estão vindo para o negócio, que é os filhos assumindo os negócios, e com certeza esses processos de integração, como a gente citou dois aí, que tem vários outros modelos, né? Eu acho que tende a crescer muito mais. João Pedro, aqui com prazer estamos recebendo, né? Obrigado, João Pedro, que fez o convite para o Rafael Leite participar do programa, tá ótima a conversa. O Rafael é agrônomo, diretor da Integra Soluções Agropecuárias, é consultor na área de pastagem, de integração, de consórcio. E dia 15 vocês vão fazer um dia de campo para mostrar isso com detalhes. Exatamente. No dia 15, agora no próximo, sem ser sábado, no outro, dia 15 de fevereiro, nós vamos fazer lá no município de Cacilândia. Dentro, nessas imagens que foram mostradas aí, é lá na Fazenda São Germano, junto com o pessoal do Grupo Sechine, com o apoio do Sindicato Rural, da Prefeitura Municipal de Cacilândia, que está dando um apoio muito grande para a gente mostrar que é possível a gente produzir bem e melhorar as nossas áreas daquela região e de todas as regiões degradadas que a gente tem aí. Tá? Então fica o convite para todo mundo. João Pedro já confirmou que vai estar com a gente lá para ver um pouquinho em prática. Não, eu acho que é muito importante isso, Rafael, porque aqui no canal a gente bate muito nisso. A importância do pecuarista ter pasto. E a melhor maneira que ele tem é fazendo integração. Onde tem integração, você tem um pasto bom o ano inteiro. Uhum. Esse ano, por exemplo, que é um ano ruim, que o pessoal morreu o pasto, né? Nas áreas de integração, houve produtores que pegaram, quando a braquiária estava com certa altura, fizeram feno com ela. Era uma bela fonte de renda, porque havia uma demanda por isso. Então, a hora que você corrige o solo, põe fósforo, põe potássio, cria condições para que essa braquiária possa demonstrar todo o seu potencial.